Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais um webinar hoje da Fronius, tá? Nosso tema, como vocês já puderam ver e se inscreveram, né? Fronius Solar Web para instaladores. Só peço a ajuda de vocês para confirmar se o áudio está ok. Quem puder levantar a mãozinha desse recurso que a gente tem aqui, só para saber se está ok, se está muito alto, está muito baixo, enfim. Acho que muitas pessoas aqui já estão dando um feedback positivo, né? Eu acho que a gente consegue iniciar. Qualquer dúvida, vocês vão mandando aqui no chat também, para a gente poder ter certeza de que vai dar tudo certo, né? Então vamos lá. Nosso time Fronius hoje, composto por mim, Daniel Lírio, serei o treinador desse webinar, e a Giovana. Olá pessoal, bom dia, eu sou a Giovana, vou auxiliar o Daniel aqui nesse webinar hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat que a gente vai responder ao longo do webinar. Beleza, vamos lá então. Bom, falar um pouco sobre o SolarWeb, né? Muitos já conhecem o SolarWeb, é a nossa plataforma de monitoramento e é multiplataforma, né? Ou seja, você consegue acessar via notebook através do site solarweb.com e por smartphone, tablet, enfim, tem muitas outras ferramentas que você pode acessar. Bom, a nossa agenda de hoje, iremos abordar sobre o monitoramento do SolarWeb de uma maneira geral, registro no SolarWeb, que é o registro do usuário, registro do produto, atualização, que pode ser feita pelo SolarWeb, essa atualização remota, o tipo de usuário, função, vantagens e as dúvidas frequentes que a gente recebe no dia a dia do suporte. Bom, sobre monitoramento, né? Então vamos lá. Quais são os benefícios hoje de você ter o monitoramento da Fronius, né? Primeiro, né, você consegue monitorar aí o teu sistema, todos os ganhos que ele oferece. Então é possível verificar, por exemplo, retorno financeiro que você consegue ter com a instalação. Você consegue verificar CO2 também, quanto CO2 você deixa de emitir. Verificar o consumo de energia que a gente colocou aqui, tem até um asterisco, né? É quando a gente tem o uso do Smart Meter, certo? Que é um acessório nosso, que pode ser, ele é integrado junto ao Data Manager, né? Comunicação Modbus, e ele é responsável de mostrar todo o consumo também da instalação, porque o normal, né, o natural, é com o Data Manager integrado, você só visualizar a produção do inversor. Com o Data Manager você consegue outras funções, como consumo e ter esse balanço energético da instalação. É possível no monitoramento, né, criar esses relatórios de performance por e-mail. Então são relatórios automáticos, muito simples também de serem feitos. Então você pode marcar ali que quer receber um relatório mensal, semanal, diário, né, e dos parâmetros elétricos como um todo, né. A análise é muito fácil, rápida, de identificação de erros, né. Então, por exemplo, nesse monitoramento você consegue o detalhe elétrico de tensão, de corrente, de potência. Então, o próprio instalador, você que está nos ouvindo, já é possível, mesmo que vá entrar em contato com o suporte da Fronius para alguma ajuda a mais, já é possível fazer uma pré-análise do que está acontecendo na instalação. Às vezes é um aumento da tensão da concessionária que está provocando um status no inversor, às vezes é uma baixa irradiação que mostra um valor de corrente contínua baixo, enfim. São várias formas de fazer uma pré-análise, né, de forma proativa, para receber esses status também, podendo ser via e-mail, via SMS, e a comparação de performance das instalações, né? Então no SolarWeb tem essa função de comparação de instalação, então é possível de uma forma bem simples ali, um cálculo que ele já faz internamente, comparar um inversor com outro, uma instalação com outra, lembrando sempre, né, que essa comparação ele vai considerar, lógico, como é que está o arranjo da instalação, que direção, que orientação, né? Não dá muito para a gente querer comparar, às vezes até em locais físicos diferentes, para uma mesma região, uma instalação que tem uma orientação de módulos, vamos supor para o norte, que é o ideal, né? E uma que esteja para o sudeste ou até para o sul. Então, ele vai pegar os dados elétricos que ele recebe, mas nem sempre vai ser de fato uma comparação eficaz por conta da instalação que foi feita, né? Bom,
como já falamos, né, a gente tem esse monitoramento integrado, então ele já vem como parte do inversor, né? O Smart Meter opcional, como a gente comentou, e é um software gratuito, né? Pelo site do SolarWeb, que é um site aberto, e tem também as opções de instalar nos smartphones, nos tablets, via Google Play, BlackBerry, Apple Store, enfim, várias plataformas de acordo com o modelo, enfim, do celular, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o registro do SolarWeb, tá? E registro do produto. O que seria esse registro SolarWeb? Nada mais é que criar a conta de usuário. Então, quando você abre o site solarweb.com, você já tem essa visão. Deixa eu só pegar o recurso aqui da canetinha para ficar mais fácil. Você já tem essa tela aqui da direita, que é a visão que você tem no SolarWeb inicial. Você vai clicar aqui em Login. Se você não tiver ainda um cadastro, um registro, você vai em registrar agora, tá? Registrar agora, ele vai te levar para uma tela para você fazer um cadastro simples no SolarWeb. Então você vai colocar lá o seu nome, vai definir uma senha, pode definir o seu endereço, enfim, pode ser privado ou corporativo, você pode escolher, né? E com isso você já tem um cadastro no SolarWeb. O que é o normal depois dessa etapa? Você receber um e-mail de confirmação para validar o seu login. Com essa confirmação, já é possível fazer o login no SolarWeb sem nenhum problema. Vou voltar aqui a canetinha, vamos lá. A próxima tela que a gente já consegue mostrar aqui, depois, vamos lá, né, na ordem. Uma vez logado no SolarWeb, você vai criar uma instalação. Você vai adicionar uma instalação para a sua conta, tá? Através desse botão mais, que está aqui na nossa direita, você adiciona a instalação. Que dados são necessários para criar a instalação? O principal dado é o Data Manager, ou seja, que a gente chama de fonte de dados, também conhecido como ID do Datalog, que é sempre no formato padrão, 240 ponto e 6 dígitos, tá? Então, às vezes vai com algum espaço, vai com algum sem o ponto e dá o erro de que o datalog não existe. Então, tem que sempre ser nesse formato. Aonde eu encontro esse número, por exemplo, através do display do inversor, quando você vai no menu Setup, Datcom, né, e ativa o ponto de acesso Wi-Fi, até antes do Datcom já é no primeiro menu, Setup, ponto de acesso Wi-Fi. Lá vai aparecer o ID do datalog, que a gente chama, que é esse número que eu falei. Então é bom, por mais que esteja um pouco redundante falar nisso, a gente recebe no suporte muitas dúvidas de instaladores que às vezes utilizam o número de série do inversor, não é correto utilizar aqui nesse momento, mas sim o datalog, né? E até esse formato, porque lá na rede que ele gera, vem como Fronius, underline, 240, ponto e os 6 números. Então, o formato dele não tem o nome Fronius, é somente 240 para frente. Aí você define o nome da instalação que você quer dar, o endereço que ela está localizada, o fuso horário. Então, esses detalhes aqui de fuso horário, moeda, são bem interessantes, porque por mais que você tenha configurado corretamente a data e a hora do inversor e a data e a hora da placa de monitoramento, quando você configura, se você tiver um fuso horário aqui diferente, ele não monta o gráfico corretamente. Então, o gráfico lá no menu balanço energético, às vezes ele sai um pouco defasado, até mesmo ele não monta se tiver com esse fuso horário errado, tá? Então, é um ponto de atenção também, que a gente sempre alerta por recebermos isso no suporte como demanda, né? Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho só sobre garantia. Então, assim, vamos sempre fazendo essa linha do tempo para a gente não se perder. Até uma coisa interessante observar, tem muitas pessoas aqui que talvez estejam assistindo a gente pela primeira vez. Esse webinar que a gente realiza aqui, uma vez por mês, ele fica disponibilizado no nosso canal no YouTube, tá? Então, assim, não se preocupa com as telas que a gente está mostrando, até com esse áudio, ele vai ser gravado em forma de vídeo e ficará no nosso canal, para poder ser acessado. Inclusive, no final a gente vai mostrar que canal é esse, lá você já tem todos os outros webinars que nós já tivemos, né? Enfim, a gente teve, por exemplo, um de garantia, específico só sobre garantia. Então lá você vai ter mais detalhe. Aqui a gente só vai dar uma pincelada nos pontos principais a serem considerados para a instalação do SolarWeb, né? Para a configuração dele. E, enfim, só para explicar para quem ainda é novo aqui nesse webinar com a gente, né?
Bom, sobre o registro do produto, que a gente chama, que é o registro da garantia. Você vai clicar no canto superior direito, aqui em cima, em registro do produto, ele vai te abrir essa tela. Quando você ainda não configurou o monitoramento, ele aparece assim, nenhum aparelho atribuído a uma instalação. Não precisa ficar preocupado, por quê? O registro do produto, não é necessário você ter o SolarWeb configurado do monitoramento, tá? Por que é importante sempre ressaltar isso? Às vezes pode ser que não tenha internet no local, ou o cliente está contratando uma internet dedicada, enfim, que seja, você não vai perder o teu prazo para registrar o produto. Então, você já pode, assim, tendo o número de série em mãos, já entra no SolarWeb, já vai ter feito o login, né? Clique em produto e já registra ele. Depois que você tiver a instalação criada, ele vai vincular ao nome da instalação. Então, o que hoje aparece aqui como nenhum aparelho, vai depois aparecer o nome da instalação aqui. O que é necessário para registrar? O número de série do inversor, que vem na etiqueta embaixo do inversor, uma etiqueta metálica. Também vão vir 2 adesivos na caixa, que alguns gostam de colar aqui na frente. Por qual motivo, né? Às vezes fica difícil ver embaixo do inversor algum detalhe, número com maior clareza. É possível pegar essa etiquetinha e colocar aqui também, que seja, para você cadastrar o inversor. Você vai colocar a data da instalação, então a data da instalação física mesmo, que o inversor começou a operar na instalação. O instalador é a empresa que fez a instalação, são vocês, né, que já estão acostumados talvez até já fazer esse cadastro hoje. Quando você não tem o cadastro, você vai colocar o nome da empresa aqui e ele vai te abrir uma aba para você adicionar essa empresa. Depois que você adicionar a empresa aqui, com os dados CEP, endereço, nome fantasia, etc., já vai aparecer, quando você começar a digitar o nome da empresa, uma prévia dela, já vai aparecer um link embaixo para você já clicar. Feito isso, né, você consegue já clicar nesse botão aqui na direita de registrar. Registrou o inversor, você vai fazer a extensão da garantia. Lembrando, né, a garantia da Fronis hoje é de 7 anos total. São 2 anos iniciais com registro no SolarWeb. Após esse registro, dentro desse prazo de 2 anos, é necessário solicitar a extensão da garantia, que é gratuita hoje, de mais 5 anos, totalizando 7 que eu comentei. Essa extensão da garantia ela vai te levar para uma loja virtual do SolarWeb. Você vai comprar de fato essa extensão, porém não vai ter custo nenhum. Então, assim, qualquer detalhe sobre como fazer essa extensão, tudo que eu estiver falando aqui, se você quiser maiores detalhes, passo a passo, vocês podem pedir para a gente pelo suporte no e-mail que a gente vai disponibilizar no final, ou acessar o webinar específico sobre determinados temas que a gente já abordou, tá? Bom, até pulei aqui, desculpa. Vamos falar também sobre o que tem de interessante no SolarWeb, que é a atualização remota, tá? Então, hoje, é possível atualizar o inversor e o Data Manager pelo SolarWeb, tá? De que forma, né? A gente vai só abrir aqui em 2 telas, primeiro para o inversor, né? Então, assim, se acessando o site do SolarWeb, você já vai estar logado, provavelmente, você vai acessar a instalação que você deseja atualizar. Então, tem que ser específico para cada instalação. Acessou a instalação, você vai clicar no menu Configurações, Componente. Então, você vai ter essa tela que você está vendo aí. Dentro de componente, vai aparecer o retificador alternado, que é o inversor. Então, tem lá os dados dele de nome, número de série, tipo, a fonte de dados que ele está associada. É legal isso, esse controle, né? E tem no lado direito esse botão para atualizar, né? Fica disponível aqui essa atualização para você realizar. Então, só clicar nesse quadradinho para atualizar. Se tiver mais de um, você pode colocar selecionar todos e dar o comando aqui em vermelho para atualizar. É muito simples esse comando, basta clicar aqui em atualizar, ele já manda o log para o inversor. Então, assim, esse log ele é feito via nuvem, via sistema, via nosso servidor. Então, não precisa se preocupar, se eu fechar essa tela aqui sem querer do SolarWeb, eu vou perder a atualização que eu mandei? Não vai perder, porque você já deu o comando para o nosso servidor, tá? De igual modo, você consegue nessa mesma aba de componente, atualizar o Data Manager, tá? Então, são 2 atualizações diferentes. O inversor, uma atualização, que é aquele formato UPD que a gente sempre fala, né? Lembrando que para o inversor, você pode fazer também via USB, tá? A gente está dando aqui
a solução remota, porque a gente está falando do SolarWeb, tá? O Data Manager é a mesma coisa, pode ser local, via cabo e via até acesso ao Wi-Fi dele. E no SolarWeb você vai ter a mesma aba de componentes, então ao invés de aparecer lá, você vai ter o retificador alternado para o inversor e fontes de dados para o Data Manager. Então vai aparecer o número do Datalog, que é aquele número que eu falei lá no início, o status dele conectado, né, o endereço de IP, e você vai dar o comando de atualizar. Tá? Toda atualização ela mostra o log do lado, tanto do Data Manager, tanto do inversor. Então é interessante às vezes abrir para olhar o que mudou de uma versão para outra, se vai afetar ou não a necessidade dessa instalação, se é necessário ou não. Enfim, então mais uma função bem interessante que tem a nossa plataforma SolarWeb, que é a atualização remota dos componentes. Até só fazer um breve resumo aqui sobre a atualização, a gente teve até um webinar recente sobre isso. Quando atualizar, né, tem uma frase que o Maurício gosta de usar, né, que ele comenta com a gente no suporte. A atualização é a maneira mais rápida, barata e eficaz de resolver um problema e aplicar melhorias. Então, assim, com uma atualização remota, você já consegue resolver ali algum problema que pode estar ocorrendo de um gráfico estranho, de um valor diferente, de parâmetro que está aparecendo lá. E você pode fazer isso já de uma forma rápida, gratuita, né, do que achar que tem que revisar alguma coisa no projeto inteiro, contratar uma outra empresa para auxiliar. Então, muitos casos são resolvidos com atualização. E quando que a gente recomenda fazer essa atualização, tá? No momento do startup do equipamento. Então, assim, o equipamento é novo, vou instalar ele na instalação, colocar ele lá para funcionar, faço a atualização dele. Por quê? Porque às vezes já veio lá da Áustria numa versão um pouco mais antiga, uma para trás ou duas. Então é sempre bom já deixar o inicial dele com uma versão mais recente, tá? Ou quando perceber alguma anomalia, algum problema na instalação, como eu comentei, então às vezes algum gráfico está mostrando algum parâmetro errado, alguma coisa diferente do que está acontecendo lá no local, vale a pena fazer essa atualização também. Ou quando solicitado pelo suporte técnico. Então, muitas das vezes a gente pede para o cliente atualizar, a gente pode atualizar também internamente para resolver também algum status, alguma coisa que esteja bloqueando o inversor de funcionar. Bom, a gente colocou aqui, né, uma observação. Então, por exemplo, é muito interessante, né, muito importante sempre verificar como estão as condições da internet, tá? Então, assim, a gente tem esse recurso da atualização remota, porém, a internet ela tem que estar de um jeito bem estável, sem nenhum ruído, nenhuma falha, um sinal fraco. Por quê? Às vezes você pode dar um comando para atualizar o inversor e ele vai mandando esse log lá via servidor. Tem que estar online no SolarWeb. Se porventura ele ficar offline, pode ser que seja interrompido esse log, esse envio de dados para o inversor, e você vai ter que ir no local para fazer a atualização via USB, tá? Então, assim, tenha certeza das condições da internet para fazer a atualização, tá? Essa dica que a gente dá. Bom, dando sequência aqui, até respondendo algo que até a Giovana me indicou aqui, perguntaram sobre o tipo de usuário, se é proprietário, se é convidado, se é supervisor. A gente vai dar uma breve explicada sobre isso aqui também, que é o seguinte, ó, vamos lá. O instalador, são vocês, né? Ele pode ser o proprietário da instalação no SolarWeb. O que isso significa? Quem cria a instalação no SolarWeb, adicionando aquele número do Datalog, ele automaticamente é o proprietário da instalação no SolarWeb. Aí o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o usuário final, o cliente final, como convidado. É uma opção, tá? Então é sempre legal quando for instalar o sistema na casa do cliente final, explicar para ele, falar assim, olha, a gente vai criar agora aqui o monitoramento, tá? Você é o proprietário desse monitoramento para poder configurar tudo, ter certeza de que vai estar tudo ok. Eu vou adicionar o senhor como convidado para poder o senhor acessar no celular, no computador, porque assim, às vezes o instalador final, ele não tem muita prática com internet, ele não quer mexer muito em configuração, ele quer no celular dele verificar se o monitoramento está ok, entendeu? Mas tem, lógico, aqueles usuários finais com todo o direito que eles têm de querer ser o proprietário ou querer até ser um supervisor, que é o caso aqui de baixo. Então, assim, o que muda de um para o outro, né? O convidado,
ele só visualiza os dados, ele não consegue mudar nada na instalação. O supervisor, ele tem um perfil de poder mudar o nome da instalação, talvez se não ficou de agrado, ele consegue mudar o endereço, o fuso horário, algumas configurações a mais do que o convidado. Somente o proprietário consegue excluir a instalação. Então é muito interessante ver quem vai ser o proprietário, porque às vezes o usuário final, sem muita instrução, sendo proprietário, ele pode excluir a instalação, a gente até consegue recuperar essa instalação, porém esse tempo que ficar excluída, pode ser que você não consiga recuperar os dados no SolarWeb, tá? Então é muito interessante verificar que pessoa estaria apta a qual perfil, se é supervisor, convidado ou proprietário. Todas essas funções e mudanças estão no menu direitos, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, porque já tem até algumas pessoas perguntando aqui. A gente vai detalhar certinho como faz essa mudança, tá? Bom, sobre as funções desses usuários, né? No SolarWeb, o padrão, quando você faz o cadastro, é você ser um usuário clássico, né? Que a gente chama. Ou seja, você consegue monitorar somente até 3 dias de histórico para trás. Você só verifica ali produção atual e ganhos. Você consegue até atualizar o inversor. E você pode receber mensagem em relatório automático, né? Desde que a regra lá seja criada para o seu e-mail. Porém, a gente tem dentro do SolarWeb a função Premium. A função Premium ela é gratuita hoje. Então, qualquer usuário que loga no SolarWeb, já vai aparecer o botãozinho Premium vermelho bem grande do lado, lá em cima, na parte do login, né? Então, você já pode solicitar, não tem custo, e esse custo, né, que é de nenhum valor, vamos dizer assim, ele está por tempo indeterminado, tá? Então, assim, desde que eu entrei aqui na Frone já se falava sobre isso e até hoje está dessa forma. A gente não tem um prazo quando isso vai ser cobrado, mas com certeza quando isso for passar a ser cobrado, quem é premium hoje vai ser avisado. Então, por exemplo, daqui a um mês vão passar a cobrar o premium por tal valor, mas por enquanto já tem um tempo já isso, não tem custo nenhum. E por que é interessante se tornar um usuário premium, tá? Você consegue ter uma análise de todo o histórico, não só de 3 dias para trás, você consegue ver desde o primeiro dia da instalação, do monitoramento, né? Você consegue padronizar, editar, na verdade, né, os relatórios, ou seja, você consegue pegar um relatório de tensão, de corrente, para vários períodos de 1 ano, 6 meses, enfim, o que no outro usuário clássico não permite, né? O menu análise também, você consegue verificar o retorno de investimento, enfim, tem várias funções, por serem gratuitas a gente recomenda que faça. A gente também tem preparado, né, sobre baterias, acessórios para sistemas híbridos. A gente não tem ainda esses equipamentos no Brasil hoje, em breve teremos, mas a nossa plataforma já está pronta, já está com estrutura para receber novos equipamentos, componentes, enfim, tudo isso é acessível pelo Solar Premium, tá? Então fica a dica aí para quem quiser se tornar um usuário Premium. Bom, vantagens de ter aí o SolarWeb, né, para os instaladores, enfim, essa configuração. Como a gente já comentou, é multiplataforma, né, então não só por usar em várias plataformas diferentes, a gente tem ali também vinculado ao SolarWeb, Solar Configurator. Então, o Solar Configurator é uma ferramenta que indica qual arranjo é mais adequado para cada modelo de inversor. Lembrando que assim, essa ferramenta ela é uma ferramenta indicativa, é um parâmetro inicial, não substitui nenhum software de análise, de dimensionamento fotovoltaico, é apenas uma orientação por ordem de grandeza. Vou usar um inversor eco, por exemplo. Quantas placas de tal fabricante eu consigo usar? Então ali tem uma orientação inicial. Dali você pode adotar algum método em seguida para fazer o seu projeto, enfim, é só uma forma de dar um pontapé inicial, né? O Solar TV é uma visualização pública, então dentro do SolarWeb, se você for lá embaixo, tem um botão chamado Solar TV, dentro da instalação, ele deixa uma forma como se fosse uma apresentação de slide, rodando alguns parâmetros, então é legal, às vezes você tem um showroom, tem algum lugar que você vai deixar um inversor ali para o pessoal verificar o monitoramento, é legal você deixar esses dados passando de forma automática, né? E os aplicativos, né, para Android, para iOS, então você consegue aí no smartphone e no tablet ter o SolarWeb. Bom, o que a gente chama de serviço proativo é justamente o próprio instalador, né, que são vocês, verificar no menu análise, relatório, notificação em caso de status, né, alguma falha. Então, o próprio instalador,
já consegue fazer um filtro muito grande do que está acontecendo na instalação. E até quando entrar em contato com nós do suporte, é muito prático, porque fala assim, ó, Daniel, já entrei aqui no SolarWeb, já analisei, a tensão da rede está aumentando muito de manhã, já começa um valor alto, eu tenho que ver com o concessionário o que pode ser. Então, assim, já é um outro tipo de conversa, a gente já ganha muito tempo nisso e torna eficaz o nosso suporte técnico também, né? Bom, a segurança desses dados, né? Então, até em alguns treinamentos, algumas pessoas perguntam, como é que são esses dados? É aberto, qualquer um entra. Então, assim, a Fronis ela é proprietária desses servidores, então ela tem muito forte essa segurança com todos esses dados, tá? Então, não tem risco de hacker, essas coisas, porque tem uma equipe dedicada para isso lá na Áustria, para cuidar desses servidores, tá? Então, é o que a gente preza muito, porque todos os dados do SolarWeb, né, eles são dados de uma geração de energia. Então, esse dado ele pode ser levado junto à concessionária para provar, né, um documento de tudo que está sendo gerado pelo inversor, os parâmetros que ele recebe. Então, a gente preza muito por essa segurança dos dados, né? Bom, e o custo-benefício, né? Então, a gente tem essa plataforma gratuita, que já vem a placa no inversor. Gratuito também, né? A gente falou aqui do Premium, que você já pode ser usuário Premium aqui, sem um hardware adicional. Então, a gente não está apresentando uma plataforma que depois vai ter um custo disso, não, isso já está integrado. E a extensão de garantia mediante o registro do produto, né? Então, você tem tudo isso incluso aí como vantagem na instalação. Uma coisa que é interessante lembrar aqui, essa questão do hardware adicional, além disso tudo, né, a gente já teve até um webinar sobre isso específico, sobre monitoramento, configuração, do monitoramento múltiplo. Vale lembrar que, por exemplo, os inversores da linha Eco, se você tem mais de 2 inversores na instalação, basta você ter apenas uma placa de monitoramento para todos eles, tá? Então você pode ainda assim reduzir o custo. Você pode comprar um inversor na versão Lite, sem a placa de monitoramento, de forma que você consegue ter uma redução de custo, e uma placa de monitoramento, Data Manager, ele consegue associar em série, né, até 100 inversores como escravo, 99 mais ele, né? Então é muito interessante também isso, além de não ter custo nenhum de ter o Data Manager, você consegue também reduzir o custo, para o caso de 2 inversores ou mais, né? Bom, dúvidas frequentes que a gente recebe no dia a dia do suporte, vale lembrar, por exemplo, questão dos direitos, que a gente comentou que eu ia detalhar um pouquinho. Então, assim, vamos supor que eu seja o proprietário no SolarWeb e quero dar acesso ao meu cliente, né, ao meu usuário final, ser convidado, por exemplo. Então, vou acessar a aba configurações do SolarWeb, aquele configurações new que fica bem à direita, né? Ele vai abrir essa tela. Aí você vai clicar em direitos, que está marcado em vermelho. Dentro de direitos, você consegue adicionar vários usuários. Lembrando que o usuário, às vezes causa um pouco de dúvida também, é sempre o e-mail, tá? Então, às vezes a pessoa coloca o nome, sobrenome, não vai. Por quê? O usuário que a gente entende aqui é o e-mail. Então, você tem 2 tipos de perfis para adicionar em direitos, convidado ou supervisor. Lembrando, o supervisor tem um pouquinho mais de acesso do que o convidado, ele consegue acessar esse perfil, imagem, contatos, fazer algumas edições, e o convidado somente vai verificar os dados da instalação, de geração, tá? Então, fica muito essa pergunta para a gente. Tem uma opção também de mudar o proprietário, tá? Então, assim, não está nessa tela aqui, mas tem esse botão aqui também que eu consigo mostrar, que é o seguinte: vamos supor que o instalador ele é o proprietário e o cliente quer porque quer virar o proprietário e o instalador virar o supervisor. Então, você vai clicar aqui em mais, aí vai ter uma opção alterar proprietário. Basta colocar o e-mail do cliente final e automaticamente ele vai te perguntar se você quer virar um convidado ou um supervisor. Então, você consegue fazer essa mudança por aqui também, tá? Dando sequência na segunda dúvida, vamos dizer assim, né, frequente, é sobre o ID da placa de monitoramento. Então, até já tinha colocado lá no início da apresentação, que é sempre esse formato, tá? Que é o data logger, que a gente chama. Você vai no menu Setup do display do inversor, ponto de acesso Wi-Fi, vai aparecer esse data logger lá, tá? Então,
Lembrando sempre desse formato, tá? 240 pontos, 6 dígitos. Bom, ID Datalog não está disponível. Isso a gente recebe aqui um pouquinho no suporte também. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer, bom, primeiro, né, o que vale ressaltar aí? Você só consegue adicionar uma vez o Datalog no SolarWeb. Então, uma vez que você adiciona esse número de ID, você não consegue adicionar ele em nenhuma outra instalação a mais, tá? Então, também tem muita dúvida nesse sentido. Por exemplo, eu criei a instalação, sou proprietário lá, criei o e-mail do cliente, fiz o cadastro dele no SolarWeb, quero adicionar a instalação para ele ver. Aí a pessoa vai lá, pega o Datalog e vai também lá e tenta adicionar na conta do cliente. Vai dar essa mensagem aqui também, tá? Então, como a gente falou de direitos, é ao contrário. Você só tem um Datalog, uma única instalação. Dentro dessa instalação, você clica lá em direitos e dá acesso ao cliente, tá? Não é ao contrário, você clicar, criar duas instalações para cada e-mail, né? Enfim, você cria uma instalação só. Ou pode acontecer também de algum outro usuário em qualquer lugar do mundo, porque esse número ele é padrão para qualquer inversor da Fronis, errar algum dígito, sem querer, acontece. Então, vamos supor, esse datalogger aqui, final 25, 43, 45. Aí chega um cliente que ele tem o final 44, lá, sei lá, na Austrália, por exemplo, e ele adicionou o 45 errado. Em muitos casos, o cliente ele já percebeu que ele fez isso errado, ele vai excluir e vai adicionar o certo. Mas às vezes o cliente fez sem querer, não viu que estava errado, não prestou muita atenção e pode também dar esse status. Aí o que a gente faz? Tem que enviar para a gente aqui no suporte o número do datalog, preferencialmente a foto do display, que é uma forma da gente até registrar no número lá no protocolo de atendimento, que é de fato esse datalog, e a gente consegue excluir via sistema. E a gente até manda uma mensagem para esse nosso colega da Áustria, se for o caso, da Austrália, falando, a gente excluiu o seu datalog porque o meu cliente já tem esse datalog, você deve ter errado a digitação, enfim. São coisas que podem acontecer também, são muito raras, tá? Mas assim, pode acontecer. Então por isso que vale a pena a gente lembrar esse ponto aí. Bom, um dos fatos que podem ocorrer também, ficar offline no SolarWeb. Tá? Então assim, eu já tenho a tela toda configurada, meu inversor ele mostrava os dados até uma certa data e ele está offline no SolarWeb. Por que isso pode acontecer? Configuração da placa. Tá? Então pode ser ou o SolarNet, que é o nosso protocolo de comunicação, ou algum problema da placa mesmo, no hardware dela. Pode ser alguma conexão do Wi-Fi com o cliente que esteja com sinal fraco, alguma falha, ou até mesmo a conexão com a internet. Tá? Então assim, ficou offline, o que a gente recomenda? Faz uma análise nos LEDs da placa de monitoramento. Vou dar um destaque aqui agora para esses LEDs. Então assim, você olhando o inversor de frente, você tem esses 4 LEDs aqui à direita. Cada LED tem esses significados aqui de acordo com os símbolos, tá? Pelo suporte, a gente consegue mandar um pouquinho mais de detalhe num documento que a gente desenvolveu, um tutorial, explicando como tentar resolver cada um desses status de LED vermelho, tá? Então, se precisar, pede também para a gente no e-mail, para ter mais detalhe, mas de uma maneira geral, né? O próprio cliente, o instalador, já consegue verificar que está tudo verde ou está tudo vermelho. Se tiver tudo verde, tiver um offline, aí pode ser algum problema realmente dessa comunicação. Mas se tiver algum LED vermelho, verificar qual LED está vermelho, para verificar qual tratativa deverá ser tomada e seguida, tá? Pode acontecer às vezes também, acho que vale a pena comentar aqui, às vezes fica assim 0 watts, 0%. Porém, é diferente de offline. Significa que ele está online, porém o inversor não está produzindo potência, tá? Aí por que não está produzindo? Aí pode verificar lá no display do inversor que status está ocorrendo, ou se esse status ocorrer numa certa frequência, né, muitas vezes, ele vai aparecer aqui em mensagem de serviço. Então vai ser possível receber até um e-mail ou um SMS para verificar que status está ocorrendo no inversor. Bom, uma dúvida sobre tarifa. Então a gente tem um menu também aqui dentro da configuração do SolarWeb, que é a tarifa. Então assim, é muito interessante adicionar o valor da tarifa, porque com essa adição que você faz aqui nessa tela, você consegue lá na tela inicial do SolarWeb verificar quão você consegue economizar
com tudo que já foi produzido. Então você define o valor de quilowatt-hora, tá? No formato sempre esse 0,41, por exemplo, 41 centavos, né? E você define o período. Então, por exemplo, vou fazer a instalação em janeiro, dá um exemplo aqui. Você coloca lá de janeiro a dezembro o valor do quilowatt-hora. Tem cliente que já deseja fazer até para uma data mais extensa, talvez uns 5 anos para frente, 20. Tem gente que bota 9.999 o ano para justamente, se passar desse período pequeno, se você definir, ele não marca lá na frente no SolarWeb esse valor de economia em reais, tá? Então, você pode definir vários períodos, inclusive. Então, por exemplo, em outubro teve um reajuste da concessionária. Então, eu coloco em janeiro a outubro o valor que era, vou adicionar um novo valor de tarifa de outubro, né? Aí você só não bota a mesma data. Então, por exemplo, terminou 20 de outubro um período, 21 de outubro começa o outro. Sempre pulo uma data para não ter conflito. Dessa forma é possível analisar lá na frente o valor certinho que fica de tarifa. Então, aqui até nesse caso, né, ele está monitorando os 7 inversores. Então, você vai marcar todos eles que estão dentro dessa tarifa, né? Então, você consegue ter um dado mais apurado de quanto de economia em reais você está tendo na instalação, né? Acho que é um dado muito legal você ter esse valor lá, né? Enfim. Porcentagem de utilização. Esse parâmetro é bem interessante, causa muitas dúvidas também. Em qual sentido? Quando você configura o monitoramento, ele te pede o valor de watt pico, tá? Então você já configura lá na placa esse valor. Porém, quando chega aqui no SolarWeb, às vezes por algum motivo, enfim, pode não estar exatamente o valor que você colocou lá, você precisa configurar esse valor. O que a gente sempre recomenda, tá? Até aqui a gente botou proposital alguns diferentes para entender o seguinte. O recomendável de você preencher aqui o watt pico é o valor de pico do inversor, tá? Por quê? Vamos supor, um primo de 4, ele pode ter até 6 kW instalado nele, né, que é 50% de overload. Porém, o valor que eu devo preencher aqui de watt pico é 4.000, tá? Por quê? Porque é a máxima potência de pico, né, que ele vai poder atingir. Lembrando que está em watt pico a unidade, então às vezes a pessoa bota 4 aqui. Ele não está em quilowatt pico, está em watt pico. Por que é interessante falar isso? Porque se o inversor estiver gerando aqui 4.000, ele vai mostrar que está usando 100% do inversor. Se você coloca 6.000 aqui, que é o que você tem instalado de módulos, ele nunca vai dar 100%, entendeu? Porque o inversor não passa de 4.000. Ele pode ter ali uma variação de 5%, enfim, mas a gente recomenda isso. Então, por exemplo, o Galvo de 2, aqui um produto anterior ao primo, né? Ele era para ser 2.000 aqui, só que está 2.600. O Galvo 2,5 era para ser 2.500, está 2.600, enfim. A gente só deu 2 exemplos que estão corretos, né? E 2 errados, só para mostrar essa diferença. Então, é uma forma de, para a instalação inteira, tudo que mostrar aqui de potência instantânea, potência atual, ele vai ser condizente com a realidade que está acontecendo lá, não somente com o que tem instalado, tá? Então, é uma recomendação também, uma dica, mas claro, se você quiser adicionar ali o valor da placa, lembre-se que muito provavelmente não vai chegar aqui em 100%, tá? Enfim, fica essa dica aí também. Bom, falamos aqui bastante, né? Foi um pouco, talvez, corrido aí a minha fala, enfim, porque são muitas funções que a gente tem no SolarWeb. Qualquer dúvida que surja aí durante a apresentação, a gente vai até abrir depois aqui um momentinho do chat com a Giovana para a gente ver quais são as dúvidas mais frequentes, mas já fica, se você quiser tirar uma foto, enfim, um print, esse aqui é o nosso telefone do suporte técnico. Então a gente está numa base aqui em São Paulo, em São Bernardo, com um suporte técnico aqui nesse número, tá? Final 3817, e o e-mail, tá? pv.service.brasil@frones.com. Tem também nosso canal de vendas, enfim, nosso canal de saque para dúvidas sobre próximo webinar, treinamento, alguma dúvida, alguma sugestão. Como a gente sempre coloca, né? Tipo, perdeu algum webinar, não precisa ficar triste, tá? Porque a gente tem esse webinar salvo, a gente terá esse daqui a mais ou menos uma semana, 10 dias, enfim, no nosso canal. No YouTube você procura por Fronius Solar, realmente fica com 2 S aqui, tá? E vai no Brasil, playlist Brasil. Lá a gente tem hoje 13 webinars salvos,
E esse 14º, né, a gente vai colocar ele aí em breve, máximo semana que vem, 10 dias, para poder ter isso gravado, registrado, tá? Bom, vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas que o pessoal fez aqui, tem feito. Pode ser que ajude aí muita gente nessas perguntas. A Giovana filtrou aqui o que vem como mais comum aqui de ser perguntado, sobre o relatório, tá? Na verdade, o cliente aqui pergunta sobre qual formato, né, fica esse arquivo do relatório lá no SolarWeb. Você pode escolher ele em CSV ou XLS, que é o Excel, tá? Esse mesmo formato é o também via USB, tá? Então, se você colocar o pendrive no inversor e puxar os dados do inversor, ele puxa nesse formato, tá? Você recebe um link com um relatório que foi pré-definido, né? Seja até manual ou automático, né? Aquela tela de contatos, como é que fica lá na tela de contatos, por exemplo, né? Lá na tela de contatos, você tem uma opção que é definir os números de telefone que irão receber o SMS dos status e embaixo os e-mails dos usuários. Então, assim, isso não é automático. O que eu quero dizer? Você tem lá o proprietário do SolarWeb, que é um instalador, e você tem, vamos supor, o convidado, que é o cliente final. Você tem que ir lá em configurações, contatos, para marcar quem vai receber o e-mail, quem vai receber o SMS, pode ser mais de uma pessoa. Então são menus diferentes, né? Tem um pessoal aqui parabenizando, agradecendo a apresentação. A gente fica feliz também por isso, da gente conseguir em pouco tempo aí reunir bastante assunto, né? Bastante tema. Vamos ver se tem mais alguma pergunta relevante a esse tema, tá? Só para lembrar, tem muitas perguntas aqui que não são especificamente desse tema de webinar. Então a gente está mandando uma resposta com o nosso e-mail para ser enviado diretamente para a gente, tá? Então a gente consegue mandar ali um tutorial, alguma explicação, né? Uma pergunta aqui bem relevante sobre se forem 2 inversores na instalação. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha 2 inversores na instalação, cada um com a placa de monitoramento, tá? Então cada um vai ser configurado de forma individual no SolarWeb para uma mesma instalação. O que isso significa? Cada placa vai ter aquele número 240 individual, como a gente comentou, que é o datalog. Você vai criar a instalação com um datalog. Depois que a instalação estiver criada, você vai acessar o menu Configurações, Componente, que é aquele mesmo da atualização que a gente comentou. Lá, você consegue adicionar outros IDs do datalog, tá? Então, você vai adicionar esse outro ID do segundo inversor e esses 2 inversores vão ficar na mesma instalação, ou seja, todo o valor de produção da potência atual, aquele percentual de utilização, enfim, eles ficam somados na tela inicial, é a contribuição dos 2. Entretanto, né, vale ressaltar que você consegue visualizar ambos individualmente. Então, assim, eu quero verificar um parâmetro do mês passado do inversor 2. Eu tenho esses canais lá separados, tá? Então, é possível também verificar tudo separado, eles vão estar juntos na mesma instalação. O que eu acho que é legal porque você consegue ver tudo a energia acumulada desse mesmo sistema que fisicamente está lá com 2 inversores, né? Caso seja feito monitoramento múltiplo de inversores, ou seja, o primeiro inversor ele tem a placa como master e o segundo inversor não tem a placa, tá? Ele pode ser a versão light ou se tiver a placa, você pode colocar em slave, escravo. Então, quando você fizer a conexão via cabo de Ethernet, cabo de rede entre os inversores, você vai ter só um datalogger no SolarWeb e 2 retificadores alternados. Ele vai subir automaticamente os dados desse segundo, terceiro, quarto, até 99 inversores que a gente comentou, tá? Lembrando também que mesmo nessa configuração múltipla, você também continuará visualizando os inversores individualmente, tá? Então, acho que muitas pessoas aqui perguntaram sobre isso, né? Sobre a configuração dos status, aqui a pergunta do Tiago. No display do inversor, você consegue configurar quantas vezes precisa aparecer o status lá para você receber a mensagem. Então, assim, o padrão hoje, que vem de fábrica, é de 50 vezes. Ou seja, após 50 vezes ocorrer o status, ele vai aparecer lá no SolarWeb e você vai receber um e-mail, tá? Você consegue configurar isso para no mínimo 10, tá? Então, se você quiser verificar 50 vezes, você vai receber um e-mail. Se você quiser verificar 100 vezes, você vai receber um e-mail. Se você quiser verificar 1000 vezes, você vai receber um e-mail. Se você quiser verificar 1000 vezes, você vai receber um e-mail.
aumentar aí a quantidade de mensagem que você recebe para ter um controle maior, você pode mudar para 10. O que é importante lembrar? Tem certos status, por exemplo, 307, que é tensão baixa DC. Ele ocorre a manhã inteira até o inversor começar a produzir. Então, sei lá, ele fica à noite aparecendo esse status, de madrugada, 5, 6 da manhã, até o inversor começar a produzir. Quando o inversor começa a produzir, esse status sai. E no final do dia também acontece esse status, até ele entrar no modo stand-by. Então, assim, tem certas mudanças que você faz que às vezes não é vantajosa, tá? Pra você não ficar recebendo tanta mensagem. Por isso que é bom lembrar esses pontos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que a Giovana tenha filtrado aqui. Aí já tem perguntas aqui específicas sobre MPPT e tal, é como a gente falou, tá? A gente vai responder aqui individualmente, aqui no chat, ou até pedir para mandar um e-mail, para a gente não estender muito tempo aqui, para pegar algo relevante aí sobre SolarWeb. Aí já perguntaram aqui sobre a aquisição de inversor sem a placa, então como eu falei, né? No caso dos inversores Eco, a gente tem a versão Lite. Então, quando você for comprar com o distribuidor, você pode perguntar assim, eu quero comprar, vamos supor, 5 inversores da linha Eco. Aí você fala, não, eu quero, vai ser o full, né, normal, com a placa, eu quero mais 4 Lite, ou seja, sem a placa. Então, você consegue ter uma economia, né? Vamos verificar se tem mais alguma pergunta sobre esse tema. Acho que é basicamente isso. Sobre a atualização, a gente comentou, faz a atualização do inversor e do data manager separado, tá? Bom, bacana, uma pergunta aqui do Eliseu, né, sobre a configuração. Quando você configura lá o monitoramento, né, você pode fazer ele pelo aplicativo, ele vai te dar ali o assistente do SolarWeb. A gente sempre recomenda usar o navegador, tá? Então você vai abrir o navegador dentro da rede do Fronis e vai entrar naquele endereço de IP, né, 169.254. Então a gente tem temas sobre isso específico, a gente consegue mandar também informações através do nosso tutorial, tá? Mas são formas que já envolvem a parte da configuração, né? Bom, eu acho que pelo que a gente está vendo aqui no chat, acho que a gente conseguiu cobrir aí as principais perguntas desse tema, tá? Lembrando que deixamos aberto aqui o nosso canal de chat para algumas respostas após o término desse áudio. E tudo que for precisar enviar um anexo, enfim, a gente vai mandar através do e-mail, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Obrigado por mais uma vez estarem acompanhando temas relevantes às soluções da Fronius. E nos falamos aí no próximo webinar. Valeu, pessoal.